todos nós temos ansiedade e não se espera em nenhum momento ficar sem ansiedade, porque a ansiedade faz parte dessa forma de sobrevivência que o indivíduo tem. Então, como é que a gente determina que essa ansiedade seria não normal, vamos chamar assim? Então, quando a intensidade, a frequência e a duração dos sintomas for maior do que o esperado para esse estímulo, ou quando esse tipo de sintoma tiver uma interferência importante na rotina, nas atividades habituais do indivíduo. A noradrenalina, a serotonina e o ácido gama-aminobutírico são os principais neurotransmissores envolvidos no controle da ansiedade em nosso cérebro. No transtorno do pânico, um desequilíbrio dessas substâncias faz com que o mecanismo de alerta do organismo seja ativado, mesmo sem uma ameaça ou perigo real. Diante do perigo, o organismo aumenta a irrigação de sangue no cérebro e nos membros usados para fugir, o que causa os sintomas físicos associados à doença, como palpitações, tensão muscular, sudorese, entre outros. Transtorno do pânico é um transtorno de ansiedade caracterizado por picos ou crises de ansiedade que ocorrem subitamente, que atingem o pico máximo em até 10 minutos e que são acompanhadas desses sintomas físicos do tipo palpitação, falta de ar, tremor, sudorese, sensação, vontade de ir ao banheiro, náuseas, né? Esses sintomas acompanhados de sintomas psíquicos como o medo de morrer, o medo de enlouquecer e o medo de perder o controle. A educação de pacientes e familiares sobre o transtorno do pânico é parte essencial do tratamento. Como o ataque de pânico tem sintomas físicos, é muito comum que os pacientes pensem que estão tendo um problema cardíaco e não uma reação de medo. Conhecer os sintomas, aumentar a tolerância aos sinais físicos e aos poucos não se assustar mais com eles, ajuda a reduzir a frequência e a intensidade das crises. Quando estamos numa situação de perigo, sentimos medo. Os ataques de pânico, ao contrário, são provocados de maneira abrupta e sem uma causa real aparente. Em medicamentos ansiolíticos, muitas vezes antidepressivos, em terapia também associada. No que exatamente consiste hoje o teu tratamento? Eu uso o ansiolítico, tem um tarja preta para de vez em quando nas crises, aquele sublingual que tu coloca embaixo da língua, por exemplo, assim, se der uma crise forte, tu coloca lá. Tratamental em uma semana eu já peguei um ônibus, assim. Eu não dava 2 anos de ônibus. Ele disse assim, ó, tu vai encarar. Nem que tu desça na próxima parada, mas tu vai entrar, vai encarando, vai fazendo aos pouquinhos. Nós temos diferentes classes de medicamentos que são extremamente eficazes para transtorno do pânico, entre eles os antidepressivos, inibidores seletivos da recaptação de serotonina e os benzodiazepínicos. Do mesmo ponto de vista de eficácia, ou seja, do que responde, as terapias cognitivas comportamentais e outras psicoterapias, elas têm uma boa resposta também nos pacientes com transtorno do pânico. Então, a gente pode utilizar de outras técnicas psicoterápicas, as que têm mais evidência, ou seja, as que têm mais estudos na literatura mostrando que são boas para esse transtorno, seria a terapia cognitiva comportamental. Então, tu trabalha com ele do ponto de vista cognitivo, novas alternativas de pensamento. Não, isso não é um infarto, isso é um ataque de pânico que resolve em 20 minutos, por exemplo, acompanhado de situações de exposição a situações temidas. Quais são as atividades que tu faz para que os sintomas melhorem, para que a ansiedade melhore? Eu tento fazer yoga quando eu posso, tento fazer uma academia, né, para relaxar. Então, tomar um chimarrão relaxado, sem pensar em nada. Estresse causa transtorno de pânico? Sim, o estresse é uma das causas, junto com essa vulnerabilidade biológica, que, na verdade, ativa o transtorno do pânico. Transtorno de pânico é só psicológico? Não, ele é um transtorno com características de uma alteração bioquímica, que é biológica, associada com estressores ambientais. Eu posso morrer em um ataque de pânico? Não, tu não pode morrer em um ataque de pânico. A sensação é que tu vais morrer, mas tu não pode morrer.
Eu sou uma pessoa medrosa. Eu tenho transtorno de pânico? Não, só se tu tiveres esses ataques súbitos de ansiedade acompanhado pelo medo de ter um outro ataque de ansiedade desses ou uma mudança na tua rotina de vida em função de ter esses ataques de ansiedade. Deixam de fazer com que as pessoas saiam de casa, com que elas frequentem um banco ou um supermercado, né? Esses lugares onde tem mais aglomerações. Então, o tratamento ele melhora muito a qualidade de vida. Tudo bem. Aquilo começou a vir com frequência, e nas situações mais insólitas. Teve uma vez que eu estava na sala de espera de um cliente, e eu não sei por que cargas d'água tive certeza que o prédio ia cair. Fui embora, perdi o cliente. Eu comecei a conviver com aquilo como se fosse um namorado. Um namorado bem ciumento, que não me larga nunca. Aí eu comecei a ter o que eu chamava de medo do medo, porque eu nunca sabia quando aquilo ia aparecer de novo. Um dia eu quase tirei minha roupa inteira dentro do carro. Eu sentia frio e calor ao mesmo tempo. Eu passava mal só de pensar que eu podia ficar presa no trânsito. Deixei dentro do porta-luvas uma lista com todos os hospitais que tinham nos caminhos que eu fazia. Antes de dormir, eu ligava para casa de um amigo e desligava em seguida. Só para deixar na memória do telefone algum número confiável. Assim, se eu passasse mal, era só dar um radial para poder ser socorrida. É claro que eu sabia que aquilo não estava legal, mas só comecei a encarar de frente quando perdi um emprego por excesso de faltas. Me irritava terrivelmente quando eu ia no médico e ele falava que eu não tinha nada. Me tratava como se eu fosse uma débil mental. Pô, eu fiz GV, entrei em 6º lugar. Eu não sou uma idiota. Mas o fato é que eu estava me sentindo uma idiota. Daí alguém dizia, é psicológico, como se, primeiro, soubesse do que estava falando, e segundo, e pior, como se um mal psicológico fosse menor do que um mal físico. Aí algumas pessoas começaram a falar em síndrome do pânico. Não posso passar aí. Achei que era bobagem. Não posso passar aí. Até que um dia, lendo uma matéria sobre isso numa revista, eu li a descrição de um sintoma e, por estranho que pareça, foi reconfortante ler. Sensação de morte iminente. Mas de novo. Era exatamente isso que eu sentia. Pessoal, a gente vai ter que voltar, viu? Desculpa. Identificar o sintoma para mim foi quase como encontrar a cura. Na verdade, foi o primeiro passo para ela. Eu consegui colocar aquele redemoinho todo em algum lugar. Consegui dar nome pro que eu tinha. Eu gosto de colocar a culpa naquela trilha. Gosto de pensar que foi por causa dela que tudo começou. Mas eu sei que não foi. Esse troço tá em mim. O inferno não são os outros. Só eu sei quantas vezes eu tive que dominar meu pânico. Quantas coisas que eu perdi, quantas vezes que eu tive que voltar para um lugar que me parecesse seguro. Só eu sei o inferno que é a insegurança de sentir a nítida e incontestável sensação de morte iminente. Hoje eu me cuido. Faço terapia até. No fundo, tudo isso me fortaleceu. Serviu para eu ver que eu sou capaz de domar meus monstros. E também de me livrar de namorados chatos. Agora já foi. Mas bem que eu podia ter passado a vida sem essa, né? Esses pacientes que não conseguem se organizar nas atividades, muitas vezes ficam presos em realidades imaginárias, chamada a realidade interna.
que o indivíduo vive com grande intensidade. Dessa maneira, as atividades propostas na terapia ocupacional ajudam a trazer o paciente para o concreto, para a realidade externa, ou seja, a realidade vivida pela sociedade.